Bom, hoje eu vou falar do que significa ter uma identidade. Pertencer a um país, ser brasileiro, argentino, chileno, mexicano. Para muitos de nós pode parecer óbvio ter uma nacionalidade, ser, como falei, de uma nação. No entanto, para muitas crianças e adultos, não é nada óbvio vir se vem de uma cultura diferente, de uma linha diferente, ou de uma língua, falam uma língua diferente ou de uma nação diferente. E essa sensação de não saber se a gente pertence a um país ou não, muitas vezes nos faz sentir fora do lugar, não é? Meus filhos, por exemplo, eu sou argentina e moro no Brasil, e no Rio de Janeiro há 4 anos. E então meus filhos sempre me perguntam por que eu falo em espanhol, eles falam em português, outras pessoas falam em português, por que a gente mora aqui, outras pessoas moram em lugares diferentes. Essa sensação de não pertencer é própria desse mundo atual, que é um mundo cosmopolita, no qual se encontram muitas culturas e nações diferentes no mesmo lugar, não é? Mas as crianças que se enfrentam a essa situação têm muitos questionamentos. Quem sou eu? Qual é minha cultura? A da minha origem ou a que me recebeu, não é? Hoje, então, vou falar de um livro que se chama Eloísa e os Bichos, né, do autor colombiano Jairo Buitrago, que fala justamente dessas crianças que hoje em dia na América Latina viajam, devem migrar para buscar melhores condições de vida e de trabalho, por exemplo, da América Central para os Estados Unidos, do México, da Venezuela para o Brasil, ou da Venezuela para a Argentina. Então, a literatura infantil é capaz de mostrar, de colocar em evidência o fato de que há muitas formas de ser brasileiro, de ser argentino, de ser chileno, de ser paraguaio. Não só uma única. Que cada um desses países está formado por culturas, línguas, formas de ser e viver muito diferentes. E não por isso algumas devem ser desvalorizadas. Para refletir sobre o multiculturalismo, tanto em sala de aula como em casa, Heloísa e os Bichos é muito útil, porque ele propõe refletir sobre a cidadania de uma forma muito simples, que combina o desenho com digamos, a imagem e o texto. Digamos, a história está contada desde. Então, podemos começar falando sobre quem conhecemos que tenha emigrado, quem conhecemos que tenha morado em outro país, que tenha vindo de outro país. E depois podemos ver os desenhos com as crianças, que mostram que, embora a Heloísa se sinta diferente, ela vê aos outros como diferentes, ela vê aos outros como bichos, que não. E aí aparece, desde que Heloísa fala, eu não sou daqui, a ideia de como se sente um estrangeiro, como é se sentir um estrangeiro, como é estar em um lugar novo. Heloísa chega a um lugar novo porque seu pai está em busca de trabalho. Ela sofre porque se sente fora do lugar. E o livro mostra muito bem a angústia do imigrante, a solidão na cidade grande e conhecem, porque Heloísa e seu pai conhecem poucas pessoas. No entanto, devagar, Heloísa vai ficando cada vez mais familiar com a escola, com a cidade, com os outros, que sempre aparecem como bichos, né? Ela e seu pai eh, sentem muita falta da família, do seu lugar de origem. No entanto, no final, Heloísa aparece como uma professora numa escola cheia de crianças diferentes, de nacionalidades, etnias diferentes, na qual ela fala: é verdade que eu não nasci aqui, mas neste lugar eu aprendi a viver. Ou seja, embora eu não seja daqui, não seja, digamos, dessa identidade, não tenho essa identidade como natural, eu sei que a identidade é uma coisa construída. Eu construí
meu próprio lugar. Eu construí como uma decisão aonde eu estou, com a força que isso implica. Então, ela, quando é grande, ela consegue dar espaço a outras crianças que também aparecem como bichos, que também se sentem fora do lugar, com respeito e com valorização. Muito obrigada. Então, tem o link aqui embaixo do livro e boa leitura.